Graça e paz, amados. Como não ver Deus, o nosso amado, Criador, perfeito, maravilhoso, mediante uma natureza tão bela? Não era minha intenção estar gravando aqui agora, né? Esse devocional, mas eu não me contive. Mas vamos lá, falar de Jesus, né? A pastora estava pedalando, né? Fazendo treino, cuidando do templo, como eu sempre digo, e dei uma paradinha. E subi, né? Uma subida bem íngreme, né? Não era de asfalto. E achei que não fosse conseguir, porque era muito alta. Eu sempre estou andando de bicicleta, mas estou afastada da musculação por um tempo, né? E eu consegui. No momento que eu fiquei com medo, que eu tive um pouco de medo, eu falei, será que meu coração vai parar? Falei, bom, Isaías 40, 29 diz, né? Os que confiam no Senhor, tô cortando um pedaço aqui, né? Renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, voarão, subirão com asas como águias. E eu consegui. Então, vamos declarar a palavra, né? Para mim foi surpreendente. Não deixou de ser surpreendente. E fiquei feliz por ter conseguido. Uma coisa que a gente precisa ter discernimento, né? Algumas pessoas, né? Às vezes veem algum vídeo, alguma coisa, e podem pensar assim, eita, os religiosos. Que pastora é essa que vive por aí, né? Pedalando, filmando. Sabe por quê? Porque Deus, eu não vou agradar a Deus por aquilo que eu faço. Mas eu vou agradar a Deus por aquilo que eu sou. É claro que nós precisamos de obra, sim, a Bíblia fala, né? Não estou mudando as palavras da Bíblia. Mas Ele me ama pelo que eu sou, pelo que eu transbordo. E Ele não vai se agradar mais de mim porque eu o tempo todo vou estar fazendo. Mas muito pelo contrário. Eu preciso ser muito mais do que fazer. Porque Ele mesmo diz na palavra dele, quem és tu? Eu sou o que sou. Então Ele prioriza aquilo que se é, tá? Interpretação minha aqui do Espírito, revelação minha. Pelo que a gente é. E eu sei que eu estou num tempo de preparação para que a palavra dele, para que o chamado dele, né, que é muito, nossa, mais de 40 anos na minha vida que vem acontecendo. Esse chamado, ele vai passar por um avanço agora grande, que ele já me disse. Então eu estou em tempo de preparação para que esse avanço aconteça do jeito que ele quer, do jeito que ele sonhou, da maneira que ele propôs para minha vida. Os pássaros cantando, estão ouvindo? Para o alcance de vidas. E que assim seja. Então, nesse tempo, né? Eu tenho orado bastante, tenho meditado na palavra, tenho jejuado. Não tenho estado pregando, né? Em igrejas, não. Estou um tempo sem realmente estar em igrejas físicas pregando. Mas estou aqui na igreja, né? Virtual. E tenho sido igreja. E tenho encontrado com igrejas por aí, né? Vivas, como eu sempre brinco. A igreja viva. Porque a igreja, ela é viva. Ela é viva porque Cristo tornou a igreja viva. Não uma igreja religiosa, mas uma igreja que comunga. Hoje eu vi um pastor falar uma coisa tremenda. Eu só vi o começo da pregação. Eu vou tentar comentar aqui. Se eu não conseguir, eu vou parar no meio do caminho, tá? Vocês me desculpem. Mas ele disse que Cristo não morreu na cruz para salvação, ele morreu para comunhão. Ele morreu porque ele quis ser pai, ele quis a comunhão, a nossa comunhão. Ali à mesa, junto com ele, né? Estávamos afastados dele. Então, se nós procurarmos a cruz de Cristo tão somente para a salvação, nós estamos errados. Está lá em Efésios 4. Eu ainda vou terminar de ouvir e vou poder também fazer não é plágio não, tá, gente? Mas a gente ouve outras pessoas que eu considero, né, que tem mais experiência
e tira delas alguma coisa boa também, né? Um aprendizado. A gente vive de aprendizados para poder passar para vocês. Mas eu achei fantástico. É a comunhão, é a mesa, onde ali em família, né? Efésios fala da família, fala da igreja. Só pela salvação não. Seria um ato muito egoísta, né? A minha salvação ela é individual, mas a comunhão não. Ela é unidade. Nós estamos juntos uns com os outros. Olha essa árvore aqui, seca. Eu não sei se ela vai florescer. Bateu até na minha cabeça, de novo, né? Talvez sim. Eu não sei que tipo de árvore é essa. Aqui tem vários. Aqui é um horto, né? É tipo um horto, né? Um lugar ecológico, né? Tem uma casinha construída na areia, que essa aqui está construída na areia, né? E casa construída na areia pode cair. Mas é só uma analogia, tá, amados? Mostrando um pouquinho para vocês desse lugar aqui, esse lugar maravilhoso, né? Na minha cidade natal, né? É um lugar muito especial. Nem toda cidade tem um lugar assim, mas nós temos. Mas aquela árvore seca ali, né? A gente pode pensar, né? Não só passar por ela, mas pensar, olha lá. Aquele que não dá fruto, né? Vai ser arrancado. E a árvore que nós estamos ali ligados, a árvore é Jesus. Se nós estivermos ligados em Jesus, não daremos frutos. Não tem como. É a graça dele. Ele é, né? O caule, né? Ele é a estrutura e nós somos os ramos. E somos alimentados pela graça dele, pelos ensinamentos dele, por tudo que ele é para nós. Que nós o conhecemos através da palavra. A palavra Bíblia. Cuidar. Nossa, eu estava gravando aqui falando um monte de coisa e não estava gravando, porque eu estou sem óculos de grau, esse óculos aqui é do pedal. Mas eu vou voltar, vou tentar falar o que eu estava falando. Repetir. Ô Espírito Santo, me ajuda a lembrar. Se é importante que eu fale isso realmente, né? Me ajude a recordar. Eu disse que, muitas vezes, muitos de nós caminham como aquele povo que caminhou no deserto, lá com Moisés. Rodaram 40 anos num percurso que eles poderiam fazer em 12 dias, né, segundo os estudiosos. Mas eles rodaram, e só 2 dos que saíram lá do Egito entraram, e as crianças que nasceram naquele tempo. Rodaram em torno, né, uma caminhada longa, sendo que em 12 dias poderiam estar na Terra Prometida e nem entraram. Então, vamos trazer isso para a nossa vida. Quantos de nós, né, como eu disse, vou repetir, né, as árvores que eu viro. Sabe aqueles arquivos que a gente conhece? Às vezes até de aço, a maioria de aço, né? Que tem várias portinhas e ali a gente guarda várias coisas. A vida da gente é cheia de departamentos, né? Eu tenho a minha área afetiva, eu tenho a minha área financeira, eu tenho a minha área, vamos dizer assim, de me cuidar como mulher, né? Eu tenho a área de amizade e às vezes eu falo para Deus, né? Outros tempos eu fazia isso. Deus, ó, pode cuidar de tudo. Que só entra aqui, tá? Me ajuda aqui. Mas aquilo ali eu ignorava Deus, sabe? Eu era indiferente. Não, isso aqui eu nem perguntava nada dele. Eu sei. Eu sou autossuficiente. E por conta disso, por ignorância, por autossuficiência, por rebeldia, por teimosia, sabe? Por achar que sabemos alguma coisa, nós não queremos entregar para Deus. E fazemos as nossas escolhas. Não escolhemos, sim, quem serão os nossos genitores, né? De onde virá o óvulo, o espermatozoide, é Deus que escolhe. O ventre onde vamos ser gestados, né? Não. Mas Deus já sabe de tudo. Já conhece todas as coisas, ele sabe o fim desde o começo. Mas depois, né, criamos consciência, crescemos, né, independente de qualquer coisa, não é porque a pessoa, de repente, nasceu numa família disfuncional, né? Como eu nasci, muitos nascem, talvez a maioria. A gente acaba, né, sendo modelada, nossa mente acaba sendo estruturada de uma maneira que a gente se torna assim. A gente não sabe nem quem é Deus. E se sabe, conhece um Deus religioso, ou um Deus que nem é Deus, porque eu conheci um Deus que não era Deus também, né? Eram demônios. E a gente passa por isso tudo. Mas Deus está ali de olho na gente, né? E ele vai, em algum momento, no momento dele, certo, vai nos fisgar. E eu fui fisgada por esse Deus. Mas ainda assim, eu ainda queria fazer as minhas próprias escolhas. Eu ainda não queria entregar totalmente. Eu achava que eu sabia, que eu podia.
cheia de orgulho, de autossuficiência, né? Com mecanismos também de sobrevivência, porque às vezes não é só isso. Às vezes nós adotamos certas posturas, nos agarramos a certas ideias, a certos valores, porque as nossas feridas que aconteceram no desenvolvimento aí da nossa infância, da nossa vida, nos cegaram, nos levaram a usar mecanismos de defesa, da gente acreditar que a gente sabe, que a gente pode, porque a gente está se sentindo péssimo. Então é tipo assim, a ilusão de poder. Não, 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 eu tenho poder. Olha que sol lindo, olha, que coisa mais maravilhosa, olha. Entardecer, né? Cair da tarde. E esse vídeo vai sair amanhã, de manhã. Meu bom dia para vocês. Então, é assim mesmo. Por isso que Deus, eu acredito que Ele seja tão tolerante. Ele aguarda por nós. Porque só Ele conhece as nossas histórias. Por isso não devemos julgar ninguém. Sabemos nem de nós, muitas vezes. Como vamos julgar os nossos irmãos? Como não vamos compreender? Mas, né? Ou talvez não seja mais que eu devo falar. Nós ficamos adultos, nós escolhemos casar. Talvez esse não fosse o primeiro projeto de Deus para as nossas vidas. Talvez não estivéssemos preparados para essas escolhas, porque na verdade estamos carentes, estamos com um buraco no coração, nós não estamos procurando um marido, é um pai. E a gente confunde esse marido com pai. E por outro lado também, às vezes o marido não está querendo uma esposa, está querendo uma mãe que ele não teve. Essas confusões de uma alma ferida nos levam longe demais. Mas aí depois vem os filhos, em toda uma estrutura, e nós nem sabemos onde estamos caminhando. A gente está ali, tentando funcionar, fazer as coisas funcionarem, né? Mas Deus continua ali conosco. E um belo dia, a gente começa a conhecer um pouco mais da verdade. A gente começa a ver um tanto dos nossos enganos, das nossas ignorâncias, das nossas escolhas erradas. E às vezes eu já perguntei para Deus assim, Deus, mas por que o Senhor permitiu? Né? A gente tem que ter alguém para culpar, às vezes, na nossa imaturidade, no nosso susto. Nossa. Aí ele bondosamente disse para mim assim, filha, Moisés ficou lá 40 anos se preparando, né? O outro ficou não sei quantos anos. Por que você queria ficar menos tempo? Né? Mas ele foi bacana, muito lindo, ele maravilhoso. Ele disse para mim, você tem uma experiência em comum, não tão comum. Amados, não para me valorizar não, tá? Muito pelo contrário, isso gera uma responsabilidade tremenda. Isso aqui tá uma figura, né? Essa bandana caindo aqui na minha cabeça, na minha testa. Mas deixa aqui pro pernilongo não me morder, que esse bicho aqui tá cheio de pernilongo essa hora. Também não importa, né? Como outro vídeo. Esquece o cabelo, esquece a bandana, esquece tudo e vamos falar da minha palavra. Então nós escolhemos, nós sofremos, nós talvez não consigamos educar os nossos filhos, dar a eles aquilo que eles precisam realmente. Depois vamos precisar do perdão deles, da compreensão deles. Tal como também precisamos perdoar os nossos pais, porque eles também passaram por uma estrada semelhante. E que bênção é poder compreender, né? Conhecer as histórias deles e poder perdoá-los por eles não terem conseguido nos amar como nós gostaríamos, como nós merecíamos. Porque a gente só dá o que a gente tem. E a nossa tendência, naturalmente, o caminhar das coisas também, é a gente fazer a mesma coisa com os nossos filhos. E pedimos a Deus a misericórdia para que eles nos compreendam, para que eles nos perdoem também. Se eles forem pessoas que estiverem na presença de Deus, né, vai ser mais fácil. Mas se eles não tiverem, ou se estiverem numa religiosidade doentia, porque tem acontecido muito isso também, e aí vai demorar mais um pouco. Mas nada se perde, porque nesse tempo de espera, né, para que as outras pessoas amadureçam, para que elas nos perdoem, para que elas nos aceitem, né, não nos culpem tanto, ou nos culpem menos, né, porque eu culpei minha mãe também durante algum tempo, né. Então, como Jesus me disse ontem, esse dia que eu estava falando para ele, poxa Deus, que coisa complicada. Ele falou para mim assim, ei filha, você merece. Eu o quê? Ele disse, você merece. Eu não merecia ir para aquela cruz. Eu não merecia levar aquelas chibatadas, todos aqueles pregos, e eu levei. Eu não tinha pecado, você tem. Então você merece, você mereceu.
Falei, mas me ajudou, porque eu precisava liberar perdão em determinada situação. E quando ele disse para mim que eu merecia, eu fiquei, sabe, com a graça dele, porque só com a graça dele para eu aceitar isso e não brigar com ele, né? Como alguns podem ouvir uma voz de Deus assim interior e falar: quê? Você ainda fala que eu mereço, eu tô sofrendo, tá doendo, você ainda vira para mim e eu mereço? Então, glória a Deus, que eu acredito que eu tenha, né, diante dele uma maturidade espiritual razoável para ouvir isso aí e ser levada realmente a um conserto, a um crescimento, a um consolo, a uma estratégia diante das minhas dificuldades, para eu poder continuar crescendo, para eu continuar a minha caminhada de amor, de aprendizado, de lutas que todos nós temos, né? No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E eu também vou vencer, e nós todos vamos vencer. Desde que entreguemos as nossas vidas para Jesus, desde que... Opa! Estou em cima de um toco aqui. Desde que eu queira realmente ouvir o Mestre, desde que eu queira conhecê-lo, sabe? Porque eu não vou entender muitas coisas. E realmente o projeto dele para minha vida não é que eu entenda. Eu não vou entender muita coisa. Hoje eu não entendo muita coisa. A maioria das coisas que estão acontecendo comigo, talvez a metade, não sei. Não sei a porcentagem, mas tem muita coisa que eu não entendo, sabe? Mas uma coisa eu... Não quero usar a palavra entender, mas eu aceito, né? Porque ele tem me dito: eu vou te usar. Isso aí que está te acontecendo, quando eu perguntei para ele, porque eu fiquei tantos anos vivendo determinadas coisas, que hoje eu cheguei à conclusão que não eram verdades. Era uma mesclagem de verdade e mentira, né? E quando eu vi que não era, né, eu levei um susto. Ele falou para mim: eu estou te preparando para esse tempo. Ele sempre disse, se ele podia contar comigo, eu sempre... Às vezes eu queria desistir, né? Eu queria falar como Jesus: se for possível, faz de mim esse cálice. Mas que se faça sua vontade, não minha vontade. Então, sempre entre lágrimas, pedir forças a ele. Então, ele vem caminhando. Ele nunca vai soltar a minha mão, desde que eu não queira soltar a mão dele. Então, eu não preciso entender, eu preciso aceitar. Eu preciso continuar dizendo: Deus, eis-me aqui, me sustente com a sua graça, né? E às vezes as coisas se complicam tanto, né? Ele trabalhando, ele tecendo a tapeçaria. Que às vezes as pessoas até, se você for falar, né, do que você está vivendo, da real mesmo que está acontecendo, elas vão dizer assim: não é possível não, essa aí já não está batendo bem da cabeça, né? Não é possível, não, tem alguma confusão aí, ela que deve estar confusa, ela não tá muito bem não. Mas é normal, né? Aqueles que seguem Jesus, né? Jesus foi chamado de doido, né? De louco. Então, se nós formos chamados, nós estamos semelhantes ao Mestre. Né? E com tudo isso, nós vamos aprendendo lições e mais lições com aquele que nos ama, com aquele que tem o melhor para nós. Nós vamos entrar na nossa terra prometida, no nosso descanso, né? Não que isso seja o mais importante, que o mais importante de toda essa trajetória é conhecê-lo, é caminhar com ele, sabe? É ter a certeza que ele tem cuidado de nós, que ele tem nos amado com um amor tão lindo, tão inexplicável. Eu não consigo entender, mas eu tenho a certeza desse amor, sabe? Porque às vezes, quando a coisa pega muito, né? Não sei se com você acontece isso. Eu falo assim: Deus, não dá nem para pensar agora mais não. Me ajuda a desligar aqui o botãozinho, dormir, amanhã outro dia, amanhã a gente começa. E funciona. Porque aí eu vou dormir, aí no outro dia eu acordo com aquele start, né? Com um louvor, hoje eu acordei com um louvor, vindo na minha mente, um louvor que tinha muito tempo que eu não ouvia. E aquele louvor era a resposta para algumas perguntas minhas. E eu fiquei muito feliz. Eu comecei a louvar, adorar, e aquela angústia, aquelas coisas daquele dia anterior, os últimos acontecimentos, não faziam tanto sentido. Porque Deus estava falando comigo, né? E eu admiti a minha natureza humana, a minha fragilidade, disse para ele que eu não aguentava. E quando a gente não aguenta, a gente pode, como eu fiz: Deus, deixa eu deitar a minha cabeça no seu colo. Me ajuda, fica aqui comigo.
Vou dormir no seu colo. E assim eu fiz. E quando eu acordei, ele falou comigo. Porque eu sou humana. Às vezes a minha mente cansa, né? Você já ficou assim, de ficar até tonto, sem entender e fica meio atordoada? E você fala, Deus, não estou entendendo nada, mas eu tenho que viver determinadas coisas, né? Alguns vão te chamar de corajosa, outros vão te chamar de sem vergonha, outros vão te chamar de louca, acho que é a pior das coisas, né? Mas a gente não pode se esquecer que para Jesus não foi diferente. Então vamos continuar, amados. Vamos continuar pedindo a Deus a fé, pedindo a Ele a capacidade de amar, pedindo a Ele que por misericórdia, como Ele prometeu, né, que nós possamos revelar Cristo na nossa caminhada, na nossa vivência, aos nossos irmãos, sabe? Há tantos que não têm essa esperança, que só tem o desespero, que só tem a dor, né? Que querem até tirar a própria vida, porque não sabem. Ainda não tem essa crença forte, sustentadora, de que existe um Pai que se importa, que está presente, que quer o melhor para nós, que ninguém está aqui por acaso. Há um propósito. Há um propósito para a minha existência, há um propósito para a sua existência. E o grande, como diz um amigo meu, né? Lembrei dessa palavra aqui agora, a grande sacada da vida é conhecer esse propósito de Deus, é viver na vontade dele. O resto é secundário, tá? O resto é secundário. Conhecer, prosseguir em conhecer, amá-lo, saber que somos amados por ele, a nossa identidade é Cristo, estamos em Cristo. Por vezes vamos parecer meio incoerentes, inadequados. Eu passei por isso. Já passei, sabe? Nossa, a minha cabeça borbulhar. Mediante tantas coisas assim, sabe como um mar revolto? Quando vem uma onda, bate outra onda. Você mal levanta quando você vê que você está comendo a areia, está entrando a areia na sua boca, saindo pelo seu nariz, pelo seu olho. Acontece. Eu morei na praia quase 2 anos, né? Então acontece. E aí? Quem está à sua volta, né? Não vai te entender. Porque ele não consegue também. Nem você está se entendendo. O único capaz de te entender, de te dar respostas, é Deus. Então não nos iludamos com uma pessoa humana tal qual nós vai alcançar na profundidade, na extensão, a dor, a confusão, sabe? A agonia que nós estamos sentindo. Ela vai alcançar, ela vai te acolher até um certo ponto. Porque se passar também de determinado ponto de você fazer aquela pessoa de Deus, no lugar de Deus, Deus não vai deixar não, tá? Eu aprendi isso. Ele não vai deixar por cuidado mesmo. Porque se alguém fizer isso, é onde que ele vai entrar? Você tem um amigo, você tem alguém que resolve, que responde tudo, um amigo humano, para que Deus vai te responder? Né? Você já tem alguém, e está errado. Ninguém é Deus. Deus é Deus. Sabe, ele é o maior de todos. Ele usa, sim, pessoas. Ele nos ajuda a encontrar consolo, ouvir dos amigos, porque tem hora que, ó, já teve momentos na minha vida que eu só conseguia chorar e o amigo do outro lado só ouvindo e clamando a Deus pela minha vida, pelo desespero, que eu não conseguia nem perna para chegar até o amigo para ele me abraçar, sabe? O amigo dizia, vem até aqui, eu falei, não consigo sair daqui, eu não estou conseguindo falar, eu só consigo chorar. Eu chorava, soluçava e a amiga do outro lado orava, até que melhorou, até que eu consegui falar, mas sair do lugar não deu não. Então, amados, Deus é Deus. E é Ele, né? Que vai continuar conosco, nos sustentando, né? A Bíblia fala, né? Nunca se ouviu, nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Então vamos pedir a Ele a fé, né? Eu falei para Deus um dia desse, Deus, estou entendendo nada. Ô Deus, papai, o Senhor me perdoa. Eu não consigo fazer nada agora, não consigo dizer nada, não estou entendendo nada. A minha mente parece, sabe aqueles tornados que saem arrastando tudo, derrubando tudo? Virou tudo de cabeça para baixo. Ó Deus, eu acho que eu não mereço o que está acontecendo comigo não, tá? O Senhor me perdoa por eu achar que eu não mereço, que o Senhor está pegando pesado comigo, eu já falei isso com ele. Mas o Senhor me ajuda, tá bom? Eu vou dormir
Amanhã é outro dia. E eu espero com esperança que amanhã, né, as coisas clareiem mais um pouco, eu tenha mais esperança, eu tenha mais força. E aconteceu. Então nós podemos confiar nele. Mesmo em meio à nossa confusão, nosso desespero, sabe, a nossa desordem mental, né? Campo de batalha, a mente. É aqui que tudo é processado e joga para o nosso corpo, né? De você acordar no outro dia como se você tivesse ganhado uma surra. Tá tudo doendo. Porque houve uma descarga de hormônios, né? Porque nada fica assim, né, imparcial. O seu corpo vai derramar hormônios. Eu penso, eu sinto, meu corpo produz. E não tem outro caminho não, tá? Então, quantas pessoas estão adoecidas porque já engoliram tanta coisa, estão engolindo tanta coisa, não estão verbalizando, e o corpo vai produzindo doenças e mais doenças, e daqui a pouco elas vão se manifestar, tá? Vamos orar? Tá ficando noite, eu tenho que sair daqui. E eu desejo para você que vai me ouvir que você consiga também, como eu venho conseguindo, essa paz, essa alegria em meio a turbilhões, a meio a tsunamis, a tornados, essa coisa arada toda que vem, né? Que Deus, quando falar com você como Ele falou comigo, né? Você merece. Você merece sim. Você merece levar pancada, bufetada, chute, o que for. Eu levei e eu não merecia, ora bolas. Então não pensa que você não merece, não. Se faz de vítima, não. Mas eu tô aqui do seu lado. E você só tá aguentando porque eu tô aguentando com você. Tá doendo em você? Ele falou comigo. Tá doendo em mim também. Tô sentindo juntinho com você, porque você é minha filha. E quando a gente tem um filho que tá sofrendo, a gente sofre junto, não sofre? Dói juntinho. Filho, neto, amigos. Dói. Dói sim. Quando a gente tá bem próximo de Deus, dói até porque a gente não conhece. Os povos distantes, em guerras, crianças. Eu choro. Sabe? Eu choro. Dói em mim também. O que o meu pai tá sentindo de dor, eu também sinto. Ô Deus amado, querido, ainda aqui vendo essa natureza que está se fazendo noite, né? Eu quero interceder por aquele que vai me ouvir, que está me ouvindo agora, em qualquer tempo que seja, que possa encontrar, ó Deus, em Ti o lenitivo, ó Deus, em Ti o consolo necessário para vencer, para crescer, ó Pai, diante das adversidades, diante quaisquer adversidades que forem, ó Deus, e são muitas, ó Deus. O Senhor diz lá, né, em Ageu, há um caminho no meio da tempestade. Que cada um que te busca, Deus, que clama, que admite que em si mesmo não tem força, mas que precisa de ti, te vê como Deus, encontre em ti as respostas, encontre em ti o lenitivo, o consolo, encontre em ti a paz e a alegria que só podem vir de ti, principalmente em meio às tempestades. Ajuda, papai. Nos desperte, ó Deus. Nos ajude a entender muitas coisas, ó Pai, que só o Senhor é capaz de nos fazer entender. Tira de nós, ó Deus, essa tendência de fazer as outras pessoas de Deus, ainda que seja um líder maravilhoso, que só tem líderes, né? Amigos, maridos, mães, pais maravilhosos, tem sim, mas eles não são o Senhor. Que nós aprendamos a depender em primeiro lugar de Ti, sabe? Porque é assim que o Senhor quer. Então nos ensine, ó Deus. Perdoe os nossos pecados, sabe? A nossa ignorância. Mas nos ensine a te amar, a te desejar, a te adorar, sabe? A ter prazer de estar na tua presença, sabe? Isso é tão bom. Te louvar, falar contigo. Poder imaginar que a gente está no seu colo, Deus. Quantos precisam disso? Porque falta colo. Mas o Senhor nos dá o seu colo. Então dê, Deus, esse que está precisando do colo. E se alguém que me ouve está com desejo de acabar com a própria vida, porque Satanás joga esses pensamentos quando a gente está sofrendo. Ah, Pai, que o Senhor jogue por terra em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor envie socorro, Pai. Só o Senhor sabe enviar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter chegado até aqui comigo. Se você puder compartilhar, sabe? Deve ter alguém que precisa ouvir essa palavra, além de você, que vai ser ajudado. Mesmo
né? Quando você clica aí, quando você curte, quando você escreve alguma coisa, quando você compartilha, essa palavra viaja. Ela vai para outros países, você sabia? Tem pessoas de Portugal que nos ouvem, de vários outros lugares que eu já vi lá no canal. Eu não sei quem, né? Porque não dá isso pra gente, não precisa ficar preocupado, não. Mas dá de que lugar é. Então, isso é muito importante. Nós somos semeadores da palavra. Então, que Jesus possa contar conosco. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Ajude a fazer também a sua. Ele conta conosco, né? Como eu falei no começo, né? Fazer, 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 fazer. Nós sermos primeiro. Sermos amor, que aí nós transbordamos. Quando nós somos amor, não há como não transbordar. Amém? Beijo no seu coração. Fique na paz.